Então, para falar, assim, para continuar nessa questão do sim com vocês, eu quero contar um pouquinho de um trecho da minha história. Num momento onde eu tive que eu me deparei com algo que eu não reconhecia, que para mim não era uma dificuldade, e aí eu vi que naquele momento era o momento de dar um sim. E depois que eu dei esse sim, muitas coisas mudaram na minha vida. Claro que isso só foi possível porque eu estava já nesse conhecimento sistêmico. Talvez se eu não tivesse me entrado, né, aprendido, estudado esse olhar sistêmico, talvez eu ainda estivesse em outro lugar. Mas a gente tem que ser muito grato a tudo que chega na nossa vida, né? E a tudo que nos faz ampliar o olhar. Então é isso que eu quero mostrar, alguns fatos, algumas situações minhas de pessoas que já vivenciaram, onde o sim foi uma ampliação de uma postura, e talvez isso que eu vou falar e que eu vou contar de outras pessoas, talvez isso tenha uma ressonância com você, ao invés de eu ficar só explicando o que é, né? Esse olhar sistêmico, ele exige assim um pouquinho mais de nós, porque um professor, para levar isso para dentro da escola, ou qualquer pessoa que queira trabalhar através dele, primeiro sentir. Nós precisamos sentir esse olhar, sentir essa postura em nós, né? É através do nosso sentir, da nossa mudança interna, que nós conseguimos ampliar para os outros. Então eu vou contar esse trechinho da minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Talvez eu até repita alguma coisa que eu já falei, tá? Sempre fui uma pessoa estudiosa, dedicada, com uma facilidade, né, de desenvolver projetos, de trazer novas propostas. Esse é o meu perfil. E sempre trabalhei com um amor enorme pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, né? E aí, no meio desses estudos, dentro dos trabalhos, né, dos treinamentos sistêmicos, uma certa vez nós estávamos trabalhando sobre o sucesso. E aí, lá no meio de tudo isso, uma pessoa faz uma pergunta para o facilitador. Ela fala assim: bom, mas eu conheço muitas pessoas que têm sucesso. Ele estava falando do sucesso e a ligação com a mãe, né? Segundo todo esse olhar que a gente vem caminhando, né? Tem até uma frase do Bert que diz: o sucesso é a cara da mãe. Então, se eu estou numa sintonia, num fluxo, se eu digo sim, se eu concordo, né? Se eu não tenho pena da minha mãe, ou seja, o meu fluxo com ela é líquido, é o tempo todo fluido. E eu honro isso fazendo o meu melhor, levando o que eu sei, o que eu aprendi no meu sistema para frente. Eu tenho aí a cara do sucesso, a cara da mãe, não é verdade? Isso a gente esclarece muito mais lá na frente, tá? E aí, o que eu achava que estava tudo bem comigo, eu nunca tive problemas com a minha mãe, eu sempre fui a filha que faz tudo pra mamãe, né? Eu achava que estava tudo bem. Mas aí, nesse dia, uma colega fez uma pergunta chave. Ela disse assim: professor, mas tem pessoas que têm sucesso e a gente vê que ela não tem uma boa relação com a mãe, não, e ela é estranho, mas como que ela tem sucesso? Ele disse assim: esse sucesso é vazio. Uma pessoa de sucesso que não tem o fluxo de amor com a mãe fluindo, ela tem um sucesso vazio. Quando ele falou isso, isso tocou meu coração profundamente. Foi como se tivesse enfiado algo aqui. Então eu já sabia que ali existia algo que eu não estava sabendo aqui. Mas eu já sabia aqui, né? Eu não compreendi o que era, mas existia algo. Claro que aí depois eu conversei com ele e nós trabalhamos isso. E eu cheguei a perceber que eu tinha uma questão religiosa com a minha mãe. Lá de quando eu era criança, que eu acho que eu já falei aqui, que eu tentava unir os meus pais. A minha mãe era muito religiosa e o meu pai bebia, então eu tentava unir de todas as formas. Eu queria que os meus pais ficassem juntos, então eu fiz vários movimentos para isso. Acho que eu já falei até isso aqui. E aí, quando essa ficha caiu e isso entrou no meu coração,
eu compreendi muitos dos meus passos, muitos passos que eu não tomava o sucesso, que eu não me deixava seguir. Talvez em quarentena, então, eu ia enfiar a cara no travesseiro e ia chorar, porque as coisas saíram do controle, né? E o que foi o movimento principal ali? Foi olhar para mim e olhar para minha mãe e dizer sim para a realidade. Me acolher com todo aquele movimento que eu tive que enxergar em mim, que eu achava que eu não tinha, que era tudo bonitinho com a minha mãe, não tinha problema com ela. Mas a partir disso, quando eu dei um sim para mim e com a minha mãe, com todas as mulheres religiosas do sistema, onde eu estava envolvida, vamos dizer, emaranhada, né? E eu consegui respirar a partir daí, ampliando o meu olhar e tomando a força de todas essas mulheres e concordando, a minha mãe, do jeito que ela é a mãe certa para mim. Mesmo que ela reze muito, mesmo que ela passe dias e noites de joelho, mesmo que ela não aceite que eu siga outra religião, é a minha mãe. Me deu a vida. E só por esse único fato aqui, dar a vida, já valeu tudo. Olha quem eu sou, né? Tudo, graças a quê, gente? A vida. A gente às vezes tem uma mania de seguir, como eu acho que eu já disse aqui também, segue e olha para tudo no percurso achando defeito, achando problema, acreditando que tinha que ser diferente e de repente você se depara com algo que pode ser mais leve. E o que é ser mais leve, gente? É quando a gente diz um sim para essa pessoa que te gerou. Quando a gente diz um sim para este homem que te fecundou com ela, né? Hoje eu vou fazer um caminho muito para a mãe e na sexta-feira eu vou fazer um caminho mais para o pai, ok? E aí, quando a gente consegue tomar essa realidade com a mãe, a nossa vida pode tomar um novo fluxo. A partir daquele momento, eu compreendi, e eu vou abrir isso aqui com muita humildade, porque é a minha história pessoal, eu compreendi que eu fazia muitos movimentos para não estar tendo a certeza de que eu era ela, sabe? Por exemplo, até em 2005, quando eu estava fazendo esse treinamento, eu ganhei vários prêmios pela Secretaria de Educação. Eu ganhei prêmios na cidade, no governo de Taguatinga, né? Na prefeitura. Pergunta se alguma vez eu chamei meus pais para ir ganhar aqueles prêmios comigo. Eu chamei o marido, eu chamei os filhos? Não. Porque eu não me sentia merecedora de ganhar aqueles prêmios. Eu achava assim, por que eu vou ganhar um prêmio? Eu fiz uma coisinha tão boba, né? Eu achava que aquilo não tinha necessidade deles saberem. Eu escondia isso de mim e da minha família. Os meus próprios colegas não iam lá bater palmas para mim porque eu não chamava ninguém. Eu ganhava o prêmio sozinha. No dia que eu compreendi o meu sucesso vazio, eu compreendi por que eu não chamava ninguém para ganhar os prêmios comigo e para aplaudir, porque o sucesso de um filho é o sucesso dos seus pais. Aquilo que de repente não foi possível para os pais e o filho faz, é a maior alegria para os pais. Isso é um transbordar. Meu filho foi, mesmo eu sendo da roça. Meu filho foi, mesmo eu estando aqui dentro de casa só fazendo comida. Meu filho foi, mesmo eu sendo um carpinteiro, um lixeiro. Não importa. Meus filhos foram. A educação que eu dei para eles, a convivência, aquilo que nós nos movimentamos aqui, valeu. Eles foram. E o que a gente faz na maioria das vezes conosco? A gente não toma isso como uma realidade. Eu não tomava. Então eu não tomava o meu sucesso, eu não deixava ninguém tomar o meu sucesso.
Eu soube disso nesse trabalho, desse treinamento, era de 2005, se eu não me engano, salvo engano, né? Para 2006, meu pai já havia morrido. A minha mãe também. Eu não tinha mais o pai e a mãe presente para estar hoje aqui me assistindo nessa live e dizendo: a minha filha fala para as pessoas, porque ela tem um coração que acredita no ser humano. Eu não tenho meus pais para assistir, para me ver, para me aplaudir. Tenho meus irmãos, tenho outras pessoas da família que também fazem isso, né? Mas eu tenho dentro de mim, dentro do meu coração, uma gratidão e uma certeza tão imensa de que tudo que eles fizeram por mim, para mim, que foi dar a vida e mais um tantão de coisas, foi uma enxurrada de coisas depois para a gente poder alçar voos, valeu a pena. Eu tô aqui, eu sigo e eu poderia hoje ser apenas uma dona de casa. A grandiosidade de amor transbordando em mim seria a mesma. Porque uma dona de casa que honra a sua história, que honra o seu fluxo, que faz, ela transborda sucesso. A casa dessa dona de casa, todos nós queremos ir. Pisar no chão que ela limpa é o chão que a gente quer pisar, porque é feito com amor, porque aquilo transborda. Quantos de nós, filhos, deixamos de honrar os nossos pais, porque a gente se apega em pequenos fios que estão bloqueados e que não nos deixam amar os pais do jeito que são. Talvez algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas tem que fazer terapia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho que tirar esse trauma. Eu vou dizer para vocês que depois que eu consegui tomar isso como uma realidade, honrando o meu sucesso, depois disso eu consegui ajudar tantos alunos a honrar o seu sucesso, só olhando para ele e dizendo: quanto tempo você ainda vai perder com essa historinha? Seus pais estão esperando, vai, chega de ficar enrolando e não fazer aquilo que você veio fazer nessa vida. Vai, deixa o sucesso transbordar em você. E a primeira coisa que eu fiz lá atrás, eu já estava, nesse trabalho, foi abrir as redes sociais. Foi abrir meu Facebook e colocar no meu Facebook, como que eu vou colocar? Colocar uma página depois de uns anos para a Pedagogia Sistêmica Brasília Brasil, para honrar aquilo que eu recebi desse trabalho. E colocando isso aberto, eu estava fazendo um movimento para todo o meu medo de me expor, para o medo do meu perfeccionismo, para tudo. Porque aí eu poderia receber na minha página, de trabalho, críticas também. E eu poderia concordar com isso. Só que eu achei, gente, que isso tinha passado. Olha que incrível, né? A gente acha que a gente vence tudo rápido, porque não é daqui. Compreende? Às vezes a gente escuta as coisas e a gente pensa que é aqui. Não. A gente precisa puxar isso pro coração. É aqui que isso se move. Eu dei vários passos, mas eu ainda não me percebi agora, na quarentena, né? Eu ainda não havia conseguido ampliar esse olhar para tomar tudo isso como uma realidade. Então, de 2006 para cá, em todos os momentos, eu dou um passo. Eu dou um passo para estar mais próxima do amor em fazer o que eu faço e deixar isso se espalhar. Porque eu não faço nada demais, eu só deixo me atravessar o que eu aprendo. E deixar isso criar fluxos para as pessoas, confiando que eu faço o meu melhor. E vencer cada etapa em todos os momentos que eu já vivi de 2006 para cá, sobre tudo isso que eu estou colocando. É cada dia estar mais livre num sim absoluto para os meus pais. Num sim
absoluto para minha história. E talvez eu vá morrer e ainda não conseguir chegar em tudo. Mas eu estou todos os dias atenta, estou atenta a isso. Quando uma mulher ou um homem está no fluxo desse sim para os pais, eles não se deixam ser, como é que fala? Ser pego pelos outros, pelo externo. Ninguém te manipula. As pessoas não vão chegar para você e vão dizer assim, eu acho que você podia fazer diferente, não tá muito bom assim. Você vai até ouvir, mas você vai seguir o seu coração. Você vai seguir a sua força interna. As pessoas não vão chegar para você e dizer assim, não, você não fala muito bem, não, sua voz é meio enjoada e tal. Tudo bem, mas eu falo aquilo que eu sei que vai atravessar e quem estiver em sintonia para isso, captura. Porque isso é o fluxo de amor que vem de longe. Nós deixamos de ser manipuláveis pelos outros. Nós conseguimos diminuir a nossa ansiedade, porque você confia na força que te conduz. E aí eu vou dizer isso com uma clareza maior para vocês, todos nós em quarentena. Olha para o seu filho. Olha para o filho ou para a filha. Quando você também estiver cansada ou quando você achar que não tá muito legal, diz para ele, filho, vou dizer uma coisa, eu confio na força que te conduz e eu confio na força que me conduz. Vai dar tudo certo. Por exemplo, ele não quer fazer a tarefa. Sabe, ele tá te enrolando e ele tá cansado porque, olha, gente, sinceramente, tarefa de escola é bom na escola, não é verdade? A gente está tendo uma nova adaptação dentro de casa. Então imagina, essa adaptação ela tem que ser um passo a passo para nós, não é verdade? Imagina você dizer para um filho que está lá assim, não quero fazer. Ai, que saco, tem que fazer isso, não tô afim. Não quer. Você olhar para ele e falar assim, olha filho, essa é a nossa realidade agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu confio na força que te conduz. E eu confio na força que conduz cada professor que trouxe essa tarefa para você, que passou um tempo lá planejando, que se desenrolou lá das suas coisas para poder estar aqui entregando isso via online. Eu confio que ele fez o melhor dele. Ele sabe o que está fazendo. E eu confio na força que me conduz enquanto mãe, sua mãe. Agora, você tem escolhas. Você sabe que esse é o seu dever agora. Se você não fizer, você sabe que terá consequências. Mas eu confio que você paga o preço, que você dá conta. E se ele for muito pequenininho, só de você falar, eu confio na força que te conduz, cai lá dentro do coração. Eu não sei quem foi aqui que me mandou uma mensagem que no dia que eu ensinei o fio invisível, ela foi fazer tarefa com o filho não queria fazer de jeito nenhum. E aí ela usou o recurso, né? Ela usou o coração do fio invisível e falou com ele. Imediatamente a criança fez a tarefa. Olha que mágico! O que a criança não vai aguentar, gente, é ficar no meio de um conflito nosso com os professores. E isso vai desgastar, e aí ela não vai fazer, porque as crianças sentem o nosso coração e sentem o coração dos professores. Elas estão sentindo a dor de todos nesse momento. Como driblar isso? É isso que eu vou trazer nessa live só para a relação professor e aluno na quarentena, tá bom? Só tô dando uma dica, uma canja, por quê? Porque você já pode usar esse recurso. A gente está falando de você trazer um sim para dentro de você. E quando eu estou me concordando comigo do jeito que eu sou, eu consigo concordar com o meu filho, com os professores. Eu consigo dizer sim para a realidade e tomar um novo fluxo na minha vida. Isso é grandioso, não é verdade? Então, fechando aí a minha história dentro de tudo isso que eu quero colocar para vocês, eu aprendi passo a passo a vencer todos os dias um pouco desse meu movimento de perfeição, de repente ficar ansiosa em ter que me expor. Eu não tenho medo de me expor para as pessoas, pode ter 100, 1000, isso não me apavora.
A questão era me expor aqui, ó, onde eu não estou enxergando. A questão era como é que vai ser isso? Como é que eles vão, como é que me veem, né? Esta era a questão. E esse movimento eu estou conseguindo nessa quarentena dar mais um passo e olhar para as mulheres do meu sistema, que eu não sei em qual momento alguma delas teve que ser muito perfeita. Se ela não fosse tão perfeita, ela não teria conseguido seguir na vida. Eu tive que olhar internamente para isso e dizer sim para você, lá atrás, para minha mãe, para minha avó, foi muito mais pesado. Para vocês, ter que ficar naquela perfeição, né? A dona de casa, a que cuida de tudo perfeito, do marido, dos filhos, foi pesado. Para mim é mais leve. E eu pedi também internamente no meu coração a bênção de todas. Porque quando a gente entra numa sintonia de amor, no sim para nossa realidade, para as mulheres do nosso sistema, do jeito que é, isso traz um fluxo e a gente é abençoado por todas, porque todas as mulheres do sistema e os homens, o que eles querem? Que a gente siga, faça a nossa parte. E o que é seguir e fazer a nossa parte? Quando eu agradeço a tudo que eu recebi aqui. Para chegar nesse amor maior, o primeiro passo, eu me amo para amar as pessoas e eu sou grata à minha vida e àqueles que trouxeram a minha vida para cá. Um montão de gente, lembra que eu contei para vocês em divisões celulares? Eu sou grata porque em cada célula do corpo da Ellen e do corpo de cada um de vocês, em cada molécula, nós respiramos e vivemos os nossos pais, os nossos sistemas. Só que tem um detalhe, chega uma hora que a gente precisa alçar voos. E a gente precisa dar o nosso passo e fazer algo. Fazer algo nesse olhar sistêmico é a maior forma de gratidão aos pais. Quando eu tomo a minha força e pista e vou para o mundo, essa é a maior prova de honra, de amor e de gratidão aos pais. A partir daí o nosso fluxo faz assim, né? E as pessoas começam a encontrar realmente qual é o motivo que eu tô aqui, para que eu tô nessa vida, além de trabalhar, ter os meus filhos, ter o meu marido, né? Tem algo mais aí. E o que é o algo mais? É colocar um propósito interno dentro daquilo que fazemos. Nós não estamos aqui trabalhando pelo dinheiro. Não. O dinheiro vai nos nutrir. Ele vai vir. Porque ele vem como uma troca abençoada, que transborda alegria, né? Que transborda leveza. Mas nós estamos aqui para servir, para trabalhar a serviço de algo que está lá na frente, as pessoas. E aí, claro que o fluxo de dinheiro, ele vai girar. E ele vai transbordar também. Porque quando você está alinhado no sim que te amplia, você vai, claro, ter troca. O dinheiro vai vir para você com uma alegria muito grande. A gente pode fazer uma live depois só sobre o dinheiro, tá bom? E aí, para nós que somos professores, eu falo isso em todas as minhas aulas e falo isso em muitos dos meus vídeos. Eu sempre me coloco olhando para o futuro das próximas gerações. Nós estamos aqui trabalhando para o futuro dos alunos que vão vir, né? Talvez eu não consiga ver na minha vida ainda tudo que vai transbordar de tudo que nós estamos fazendo com esse olhar sistêmico, mas os meus netos vão ver, né? As futuras gerações, os filhos dos meus alunos, os netos também virão. E isso já basta aqui dentro, né? Você saber que você trabalha a serviço de algo maior, que você não sabe nem o que é. Como nós estamos aqui nessa sintonia, buscando nos amar nesse nosso interno mais, com essa nossa força, porque nós sabemos, se nós estivermos bem aqui, nós vamos imediatamente conectar
conectar outras pessoas em sintonia. E claro que com essa sintonia amorosa, o medo, ele vai murchando, ele vai se perdendo, o pânico também. Porque o seu olhar de confiança atravessa o outro, o seu olhar de fluxo, né? E aí eu quero contar uma história de uma aluna, num outro campo, para vocês verem o que é o movimento do sim na nossa vida, né? Essa minha aluna, eu nem pedi autorização para ela, eu acho que ela tá assistindo, né? Mas eu vou contar superficial, porque eu não vou contar detalhes. Essa minha aluna, quando ela fazia em 2018 o curso comigo, aqui em Brasília, acho que foi Brasília, ela terminou o curso, ela deu um salto na escola, ela disse, professora, eu achava esse negócio de coração piegas. Eu ficava assim, que essa professora traz esses corações, né? Mas professora, depois de tudo que aconteceu aqui, que a gente foi estudando, eu hoje só consigo olhar para as pessoas assim. Eu estou num movimento tão lindo para os meus pais, né? E aí a vida dela segue, ela fazendo um trabalho lindo onde ela estava, né? Trabalhando. Só que aconteceu algo no caminho, né? Ela teve um problema de saúde com a sua mãe. A sua mãe adoeceu gravemente. E quando a sua mãe adoeceu, isso foi um impacto muito grande, né? Quando você tem uma pessoa que está bem saudável e de repente ela está numa doença grave. Ela me ligou e pediu ajuda no sentido do que eu faço, como que eu olho para isso, a minha mãe está gravemente doente. Então eu olhei amorosamente para ela e eu disse, concorda. Ela disse, o quê? Eu disse, concorda com a doença, concorda com esse momento, concorda com a realidade. Dá um espaço no seu coração para a doença da mamãe. E ama a sua mãe com tudo que ela está vivendo. Se a sua mamãe está passando por isso, é porque ela dá conta. Não precisa ter pena, não precisa se angustiar. Basta você respirar esse amor que você tem por ela no seu lugar de filha. Porque nós temos uma ideia de que quando os nossos pais adoecem, nós temos que crescer e cuidar deles como se fossem os pais deles. Nós não somos os pais dos nossos pais. Nós somos filhos, lei da ordem, né? Os pais vieram primeiro e mesmo que eles estejam doentes, nós precisamos ficar no nosso lugar de filho, cuidando deles. Então, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, não é? A gente vai ter que dar banho às vezes, a gente vai ter que dar comida na boca às vezes, nós vamos ter que, de repente, ter que lavar, né? Dar banho, enfim. Só que aí, a gente faz isso com um respeito tão grandioso dentro de nós, que depois que a gente cuidar da nossa mamãe ou do nosso papai, a gente respeita tudo aquilo e fala assim para ela, mãe, dá para você agora fazer um carinho na minha cabeça? Eu vou deitar aqui no seu colo e aí você faz um carinho aqui. Pode ser, mãe, só para eu sentir o seu amor pertinho de mim, mais perto. E quando você dá essa oportunidade para a mãe ficando no seu lugar, ela se sente mais forte e muito mais alegre. E transborda amor para você. Olha que mágico isso. E essa minha aluna ouviu tudo isso que eu contei para ela e não falou nada. Ela simplesmente escutou. Ela tem um respeito tão grande por mim, né? Que ela não falou nada. E foi embora, né? Desligou o telefone. Há um mês e meio depois, ela me manda um texto que eu vou depois compartilhar de novo com vocês. Lindo, contando como foi viver o processo. E nesse texto, ela coloca para mim assim, ela fala desse momento que eu tive com ela e ela diz assim, professora, quando a professora Ellen disse concorda, diz sim para a doença, para sua mãe, para a realidade, do jeito que é, eu senti muita raiva. Muita raiva. E eu queria brigar, como que pode me pedir isso, né? Como pedir para mim no meio de tudo isso, para eu dizer sim para a doença, para eu acolher, para eu pôr no coração? Ela disse que sentiu um monte de emoção e não teve a coragem de dizer nada. Mas com os dias se passando, ela foi dizendo sim para aquilo tudo que ela estava vivendo. E ela conseguiu, realmente no lugar de filha, ajudar sua mãe.
E depois disso, a sua mãe ficou muito bem, né? Porque ela foi se tratando e cada vez melhor. Ela tá viva, ela tá bem. Ela dança, né? Porque ela é dançarina também. E a mãe dela tá seguindo o fluxo. E essa minha aluna entrou num fluxo de sucesso incrível. Ela também transborda sucesso e ela leva isso para as pessoas. Ela também leva esse trabalho para as pessoas lá na escola que ela tá. Olha que grandioso é isso. Olha o poder do sim quando a gente concorda com a gente do jeito que é e com a nossa história e com a nossa realidade, né? E eu acredito que você deve estar se perguntando assim, professora, e para mim, quando estou dentro da escola como professora? Quando eu estou como professora dentro da escola. Como é que eu faço com os alunos, professoras, que vêm com destinos difíceis? Que vêm com histórias difíceis, por exemplo, a mãe morre. Eu quero dizer algo sobre isso. Se você consegue, primeiro, concordar com a sua história e com você, do jeito que trazer esse sim vai fazer isso com você, ó. Ele vai transbordar amor de um jeito que quando chegar essas histórias, as posturas, na mudança de chave interna que a gente vai desenvolvendo através do olhar sistêmico, ela vai acontecer naturalmente. Por exemplo, eu já tive muitos casos de alunos que estão dentro da escola e sua mamãe faleceu. E os professores, quando a mãe de uma criança falece, o que a gente faz, gente? A gente fica preocupado. A gente tem pena da criança, às vezes a gente julga a história depois do que vai acontecer com aquela criança, a gente começa a achar um monte de outras ideias e esquece, porque às vezes nós não damos conta de olhar para aquela criança naquela dor, porque a gente está fora do fluxo ali, não é verdade? E se você tem esse conhecimento sistêmico, quando uma criança perde a sua mãe, você respira e dá 2 passos atrás antes de iniciar qualquer fala de pena ou de julgar algo ou de ter expectativa em dizer, coitada, se ela não fosse nessa família, né? Com quem ela vai morar agora que a mãe morreu? Não, você não entra nisso. Você olha para a força dessa criança. Uma criança que a mamãe ou o papai morreu está dentro da escola, dentro da sala de aula, ela entra na escola e ela está pedindo, olhem para minha força. Eu estou passando por isso porque essa é a minha história. E se você, professor, consegue olhar para a força dessa criança, consegue olhar para a grandeza do amor que existe ali, mesmo os pais, ou o pai ou a mãe tendo morrido, ela não vai ficar de coitadinha na sala, horas e horas lá assim, ó, abaixada da cabeça, sem querer estudar, onde nós vamos ficar, não, coitada, deixa ela perdeu a mãe. Não. Ela vai conseguir viver o luto, passar pelo luto e estar dentro da sala de aula, respirando aquilo que está dentro dela, que são as suas células. Uma criança que perdeu seus pais, ela perdeu realmente o pai ou a mãe na carne, ela não vai vê-los mais, mas ela não perdeu aqui. Nas células, nenhum de nós perdemos os nossos pais nas células. Os nossos pais existem através das nossas respiração. Isso é concreto. A nossa genética transborda, né? O tempo todo isso. Então, quando a gente tem essa consciência e olha para uma criança que de repente perdeu o seu papai ou a sua mamãe, vamos colocar aqui a mãe, né? Que a gente está falando dela. Você olha para ela, acolhe ela no seu coração, olhando para a força do destino. E aí, no tempo certo, quando ela olhar para você e dizer assim, a minha mãe morreu. Aí você diz, eu tô sabendo. E eu olho para você e eu consigo sentir o amor da sua mãe em você. E eu olho para a força que tem em vocês, em tudo isso que vocês estão passando. Sabe, eu sou apenas a professora aqui. Eu tô aqui para te ensinar.
E eu fico imaginando, sabe, se sua mãe estivesse viva, como ela ficaria se você fizesse a sua parte, fizesse suas atividades aqui. Tá disposta? Eu tô aqui do seu lado, como professora, para te ajudar. Só você começa a ajudar essa criança a respirar. Por que que isso tem tanto efeito, gente? Porque as crianças sentem essa força. De 0 a 100, nós somos conectados com esta força que vem de longe. Não tem como a gente retirar isso. Isso nos atravessa. Então, se você olha para a força dessa criança e do destino dela, pode ser mais leve para ela. Ela pode respirar esse amor mais leve, né? Ela pode falar disso. Às vezes, muitos professores me procuram dizendo: o que eu faço? A mãe da minha aluna morreu, eu falo sobre, eu trabalho sobre morte, o que eu faço? Você não pode deixar de trabalhar com a verdade. A verdade, ela nos conecta. A verdade nos equilibra no amor. As crianças já sabem de tudo. Uma vez eu atendi uma mãe dentro de uma escola que eu estava dando uma palestra, onde o pai morreu num tiro e essa criança já tinha 1 ano, a mãe não conseguiu contar para ela. Ela disse: eu não contei, mas depois da sua palestra eu tô aqui, eu acho que eu tenho que contar. Eu falei: tá tudo bem com a sua filha? Ela não. Ela corre atrás dos homens. Esses movimentos, né, são movimentos das crianças nos buscando quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? A sua verdade. Um professor, ele consegue tocar o coração de uma criança, tocar o coração de uma mãe, sem entrar em nenhuma história, ficando no seu lugar. Mas para isso ele precisa deixar que a sua força o atravesse, que o seu coração seja preenchido, né, com a sua própria força, com o seu próprio amor. Aí ele consegue chegar lá aonde a gente nunca imaginou chegar, nos conflitos de sala de aula, nas mediações de conflitos, que a gente vai mostrar nesse trabalho que a gente vai fazer com professores. Eu não sei porquê, mas esses exemplos vieram. Eu tinha até separado assim na minha cabeça, no meu Wi-Fi aqui eu tinha separado outros, né? No meu computador. Só que esses exemplos vieram, eu acredito, porque alguém que está me assistindo vai ser beneficiado com isso, né? Então, resumindo um pouquinho agora de tudo isso, estar no sim, dizer sim, primeiro para a nossa história, para a nossa realidade, para aquilo que somos, do jeito que somos. Só assim temos força para dar um passo e olhar para o futuro e pista, fazer o nosso melhor. Eu tô aqui na frente de vocês, fazendo o meu melhor, entregando, né, tudo isso que eu sei, o meu amor, para vocês, sem me preocupar com o que vão dizer ou se vão gostar ou não, porque eu sei que a contribuição que eu estou entregando, ela se conecta com aqueles que também querem essa contribuição. Então isso é um fluxo que a gente desenvolve depois que a gente consegue ampliar o nosso olhar nesse sim tão maravilhoso. E aí tem uma fala importante. Talvez você diga aí para mim assim: professora Ellen, você não conheceu a minha história, você não conheceu a minha mãe, você não sabe o que eu vivi, a minha mãe me abandonou. É verdade, eu não conheci a sua história, mas eu conheci a história de trocentas pessoas, acho que mais de 700 pessoas, acho que 1000 até. E eu conheci a minha história. E a minha história, com a gravidez da minha mãe, um dia eu vou contar, ela não foi fácil não. Eu tô aqui. Passo a passo, eu vou ampliando para minha mãe e para o meu pai. Passo a passo, eu vou tomando o sucesso. Passo a passo, eu vou tomando a vida como ela é. Com todas as adversidades que surgiram lá atrás. Então isso não é uma facilidade minha, isso é para todos. Fluir amor através dos pais é para todos. Experimenta todos os dias dar um passinho para a mamãe. E se nessa quarentena você tem muito contato com a sua mãe, ou ela está dentro da sua casa,
também com a sua sogra, não é verdade? Você experimenta todos os dias um pouquinho menos. Quando você foi incitada a querer julgar ou a dizer de novo a minha mãe fazendo isso, você dá um pouquinho menos. Quem está com essa quarentena com a mãe esquizofrênica, quem está nessa quarentena com a mãe com Alzheimer, imagina uma mãe que não está dando conta, né? E não tá xingando a gente, tá brincando como se a gente fosse o filho dela. Experimenta dar um passo atrás e olhar para a força que ela tem, porque ela veio antes. Você vai ver que você vai poder respirar mais leve, talvez, e olhar para o futuro com a força que essa mulher tem para te jogar junto com o pai para o mundo. Assim são os pais. Eles só querem que a gente siga. E mesmo que você esteja com seus pais doentes, lembre-se, eles dão conta. E você também dá conta disso. Pode confiar. Bom, eu acho que já falei demais. Em resumo, me amar e ter o meu amor próprio, na verdade, é deixar que esse amor nos transborde e é dizer sim para os nossos pais. Aí eu me amo. E aí eu posso transbordar amor para os outros.